Esses são os 10 melhores filmes indicados ao Oscar de 2025. O Oscar tá chegando, acontece nesse domingo. Se você tá vendo esse vídeo antes do Oscar, dedos cruzados, vamos torcer pra Ainda Estou Aqui, que tem chances reais de se tornar o primeiro filme brasileiro a levar o Oscar. Se você tá assistindo depois do Oscar, você já sabe se Ainda Estou Aqui ganhou. E aí, será que ganhou? Mas, ainda assim, a lista tá muito boa, com 10 filmes, não necessariamente filmes que estejam indicados ao Oscar de melhor filme. Eu tentei fazer uma lista abrangente, a lista ficou bem legal. Vamos lá. 10º lugar da lista, vou abrir a lista com Conclave, que é um filme, assim, delicioso. É treta no Vaticano, é treta ali no processo de eleição de um novo Papa. Tem picuinha, mistério, disse-me-disse, um elenco fantástico, uma direção muito elegante do Edward Berger. E eu gosto como esse filme, ele, a partir de um cenário imersivo, sabe, desse cenário meio que exclusivo, ele consegue desenvolver o que acontece no mundo, a partir, dentro daquela dinâmica ali da eleição de uma nova figura de poder. Então existe toda uma questão sobre polarização política, sobre choque entre conservadores e progressistas. É um filme envolvente, é um filme que tem alguns pequenos problemas na representação, mas que compensa tudo isso com o último ato, que pra mim é, assim, surpreendente. Por isso que Conclave é o 10º lugar da lista. O 9º lugar da lista é um indigesto documentário, Sugar Cane. E assim, você tem que estar preparado porque esse filme toca em temas pesadíssimos, incluindo abuso, incluindo violência contra a criança. Assim, nada de forma explícita, mas tematicamente muito angustiante, porque esse é um documentário sobre os herdeiros dos povos nativos americanos à procura de justiça contra os representantes da Igreja Católica, que durante um século, na região do Canadá, comandaram uma escola que deveria proteger os filhos de indígenas, os filhos dos nativos americanos, mas na verdade só perpetuaram a rotina de abusos e de violência. E você vê essa história a partir daqueles que sobreviveram, daqueles que resistiram, mas que nunca esqueceram e que carregam, talvez até no próprio DNA, a identidade do agressor. É muito impactante mesmo. Eu recomendo que você vá sabendo o que você vai assistir, mas é um documentário primoroso. E o 8º lugar dessa lista eu assisti aos 45 minutos do segundo tempo. Chegou esses dias no Prime Video e assim, eu achei um filme muito diferente do que eu esperava. E eu confesso que eu ainda tô digerindo. Eu tô falando de Nickel Boys, que conta a história baseada em eventos reais de um rapaz negro que estava no lugar errado, na hora errada. Ele tinha um futuro brilhante pela frente, mas ele acaba preso e acaba detido num reformatório que prometia prepará-lo para o mundo, mas na verdade só refletia o mundo dos Estados Unidos, no auge da segregação racial ali nos anos 60. É uma história de muita dor, é uma história muito íntima também, mas é uma história que o diretor Ramel Ross, ele opta por narrar a partir de um ponto de vista em primeira pessoa, com uma câmera subjetiva, que nos desafia a enxergar aquilo que às vezes a gente não vê, não poderia ver, e que faz isso se reinventando ao longo do filme, assumindo outros pontos de vista e pontos de vistas que só potencializam essa crônica, esse filme denúncia, com muito a revelar sobre um passado que segue presente e um clamor por justiça que nunca foi silenciado. É um belo filme que me surpreendeu muito. O 7º lugar dessa lista, se prepare. Tá vendo essas imagens aqui bonitinhas? Esse filme é fofo, fofinho. Veja Memórias de um Caracol e você vai entender o que eu tô falando. Porque, mais uma vez, o diretor Adam Elliott, quem já viu Mary Max, sabe o que eu tô falando? Ele pega esses traços aparentemente lúdicos da animação e ele não esconde nada. Não é que essa é uma história fabulesca que tá escondendo uma realidade dolorosa. Não, a realidade dolorosa está em tela. Sua perspectiva é de uma jovem que tinha uma relação muito próxima com seu irmão, até uma tragédia familiar acontecer, separar os dois, e aí ela experimenta, sabe, o pior do mundo, e esse pior vai dizendo muito sobre o mundo, sobre questões relacionadas à construção da identidade feminina numa sociedade repressora. É um filme muito íntimo, é um filme muito tocante, é um dos melhores filmes concorrendo ao Oscar de melhor animação. Assim, eu fico até numa dúvida em quem
deveria ser o vencedor, mas vamos aos fatos. Veja Memórias de um Caracol, porque é um filmaço. Eu simplesmente amei esse sexto colocado, amei a Nora. Filme provocante, um filme ousado, um filme com a assinatura do Sean Baker, que é um diretor que ele mergulha de cabeça, sabe, nos mundos que ele quer revelar. E aqui ele mergulha na intimidade, ou melhor, não mergulha na intimidade, ele mergulha na perspectiva de uma jovem, a Annie, que achava ter o controle a partir do corpo, a partir da sensualidade. Uma dançarina noturna, enfim, que se seduz pelo sonho de princesa ao cruzar o caminho de um jovem magnata russo trilhardário, e logo o sonho se transforma em desilusão, e a desilusão leva à realidade que o filme expõe, sempre sob a perspectiva da grande atuação de Mike Madison. E como eu disse, é um filme que ele mostra muita coisa, mas ele não invade a intimidade, ele respeita os espaços da protagonista. É uma mulher que julga ter o controle, julga controlar a partir do próprio corpo, a partir daquilo que ela achava, ou escolheu, o caminho que ela escolheu para conseguir prosperar na sua vida. Mas quanto mais ela mergulha nessa promessa ilusória, mais ela vai, sabe, se aprisionando na realidade. E a realidade é dura, a realidade é implacável. Eu acho a Nora um dos melhores filmes entre os indicados ao Oscar de melhor filme. E se você não viu, corre pra ver. Eu só digo uma coisa, se prepare pro quinto lugar dessa lista. Se prepare, porque quando você assistir A Garota da Agulha, você vai entender o que eu tô falando. Você vai entender, porque esse filme, ele é simplesmente indigesto. Ele é um filme muito pesado. É um filme sobre uma história real que se passa no tempo da Primeira Guerra Mundial e narra, sabe, a jornada de uma mulher que ela também acreditava estar se envolvendo num sonho, um sonho de princesa, quando, após perder o marido, ela começa a ter um relacionamento com um patrão, mas na verdade ela acaba largada, engravida, se vê obrigada a procurar uma nova casa, um novo emprego, e se envolve com uma mulher que revela o pior daquele mundo, o pior da realidade feminina. O que o diretor Magnus von Horn faz aqui é indigesto de se ver, de se escutar, de se experimentar. É uma experiência, assim, angustiante. A Garota da Agulha tá disponível na MUBI, mas é um filme que você, quando for assistir, você tem que estar preparado, porque você vai terminar esse filme impactado. Eu, pelo menos, terminei. O quarto lugar dessa lista prova que, nesse ano, os melhores filmes, alguns dos melhores filmes, pelo menos, foram indicados ao Oscar de melhor animação. Eu tô falando de Robô Selvagem, esse filme lindíssimo da DreamWorks, do Chris Sanders, que pode, pela primeira vez, quem sabe, ganhar o Oscar. Ele nunca ganhou o Oscar, ele fez Como Treinar o Seu Dragão, que eu amo. E aqui ele assina um filme muito tocante sobre pertencimento, sobre a desunião que fragiliza, a partir da perspectiva de uma robô que acorda sem função numa ilha, e ela acaba meio que se aproximando de um patinho e tratando aquele patinho como seu grande parâmetro, cuidar daquele patinho, zelar por aquele patinho. E aí é aquela fábula assim tocante. Eu geralmente adoro filmes como esse, mas aqui, além da história ser muito bonita, visualmente esse filme é um espetáculo, e é impossível o Robô Selvagem não estar num top 10 de indicados ao Oscar nesse ano. Pra mim é um dos melhores filmes dessa safra, e deveria, inclusive, estar entre os indicados ao Oscar de melhor filme. E eu vou abrir o top 3 com esse filme que não sai da minha cabeça desde que eu assisti, e merecidamente está entre os indicados ao Oscar de melhor filme. Eu tô falando de A Substância. Finalmente o terror voltou ao Oscar, e a uma posição de destaque. E eu vou falar, esse ano poderia ter mais filmes de terror indicados aí, hein? Deixa quieto, Herege, Hugh Grant, Sorria 2, atuação de Naomi Scott. Poderia ir, eu não vou nem mais pisque duas vezes. Ó. Mas vamos falar sobre A Substância, porque pra mim esse filme, ele é muito provocante, ele é muito absurdo, e ele consegue usar a lógica do cinema de horror pra expor esse processo de degradação feminina numa sociedade cheia de padrões impositivos, padrões corrosivos, e que aqui, de forma bem explícita, invadem, sabe, não só a percepção de uma mulher ou a angústia emocional, mas, sabe, a fisicalidade, é tudo pela aparência. Demi Moore está maravilhosa, Margaret Qualley também merecia estar indicada ali no prêmio de melhor atriz coadjuvante, não entendi porquê.
E a direção de Coralie Farjah é simplesmente brilhante aqui. Extrai cores, extrai, sabe, o absurdo, sem medo, com coragem, num filme ambicioso e que faz jus à sua ambição. A Substância tá disponível na MUBI e assim, esse é aquele filme que eu vou defender sempre com unhas e dentes. É, meus amigos, mas eu dei 2 notas 10 só pra todos esses indicados ao Oscar desse ano. E a primeira delas foi pra esse segundo lugar. Tô falando de Flow, esse filme poderoso. Filme que é sobre um gatinho tentando sobreviver a uma catástrofe ambiental, mas é acima de tudo sobre nós humanos. É um filme que quer nos fazer refletir sobre o mundo que nós construímos e estamos ajudando a destruir dia após dia, sabe? E ele vai muito além da questão ambiental, da questão climática, que é muito importante aqui, mas ele vai usando a jornada desse gatinho para encarar a imensidão e nos apequenar enquanto seres humanos, com a certeza que nós somos minúsculos e nós não estamos no centro do universo. O mundo não gira em torno de nós. E o filme faz isso ao longo da jornada do gatinho, tocando em questões que falam muito sobre o desrespeito às diferenças, sobre a solidão, sobre o vazio, sobre... Eu acho que o tema central aqui é o poder da coexistência e como nós... sozinhos, estamos muito mais fracos ou vulneráveis ao mundo que vai seguir, sabe? O mundo vai seguir. Pode acontecer um desastre, o mundo vai seguir. E Flow, ele mergulha, sabe, nessa experiência visualmente fascinante, com um design de som maravilhoso, com uma animação muito expressiva. Olha, corre para os cinemas, porque Flow é pra ver na tela grande. Só veja, vai por mim. E o primeiro lugar da lista não poderia ser outro. Tô falando de Ainda Estou Aqui. E sem ufanismo, sem bairrismo, sem nada disso. Eu amei esse filme. Sabe quando você sai do cinema e você se sente profundamente tocado por ele, por um filme? Foi o que aconteceu aqui. É uma experiência, assim... Me faltam palavras pra definir, porque é um filme sobre a dor no lembrar, sobre o perigo no esquecer. Além das enormes virtudes estéticas e narrativas representadas na grande atuação de Fernanda Torres, na grande atuação de Selton Mello, na direção cheia de sentimento do Walter Salles, na fotografia que meio que nos desafia a enxergar a beleza tomada, sabe, pela repressão por um passado que segue muito vivo, muito presente, uma ameaça, que ainda é uma ameaça. Além de tudo isso, é um filme que ele consegue tocar na essência dessa mulher, nos fazer não só torcer por ela ou nos identificar com o óbvio elemento humano da história, mas por nos fazer experimentar os sentimentos mais íntimos e mais profundos e mais angustiantes de uma mulher que perdeu, sabe, aquele que ela mais amava e teve que sustentar uma família. Então, acima de tudo, é um filme sobre uma mãe, sobre uma família, e uma família 100% brasileira. Ainda Estou Aqui é um primor. Em breve o filme tá chegando no Globoplay. E assim, se você puder ir no cinema também assistir, ainda dá tempo, porque é outro filme que fica muito mais impactante na tela grande. É isso, galera. Agora eu quero saber de vocês qual é o seu filme favorito dos indicados ao Oscar, de todos os indicados ao Oscar desse ano. Diz aí, quer montar um top 5? Monte aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda demais. E vamos torcer. Quem sabe, eu acho que tá chegando o primeiro Oscar pro Brasil, eu acho.